Graça Cast, começando pela Rádio Vinha FM, no canal do YouTube do pastor Aloysio Silva. E você é mais que bem-vindo para participar, mandar mensagem, estar conosco aqui de todas as formas. Retornou após um período aí, esse ato que nós tivemos, um grande momento da nossa semana de alegria de sentar à mesa com o nosso pastor Aloysio. Eu tenho a alegria de estar aqui presidindo esse podcast, mas eu posso dizer com toda certeza que eu tenho a empolgação de perguntar pessoalmente ao nosso pastor o que você manda. Então, não deixe de segui-lo nas redes sociais, se inscreve no canal agora e participe também, você que ouve pela Rádio Vinha FM. Meu querido pastor Aloysio Silva, como foi bom ver o senhor retornar aos estúdios depois desse período que nós tivemos aqui, reprisando o programa. O senhor está bem, pastor? Graças a Deus, pastor Guilherme Rigonato. É uma alegria estar aqui. E, de fato, passamos por uma cirurgia nas cordas vocais. Tive que ficar de repouso aí por 2 meses, repouso vocal, né? Sim. Por 2 meses. A gente trabalhou muito nesse período, mas de outra forma. E, então, retornamos. Agora estamos trabalhando para fortalecer a voz. Ainda não consigo pregar como antes, assim, 7, 8 horas consecutivas. Mas, pelo menos 1 hora, a gente consegue. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção compartilhar com todos hoje. Glória a Deus, pastor. O senhor com uma nova voz, e eu creio que essa voz que vai continuar alcançando novos lugares e novas pessoas. Manda para novas pessoas que não conheçam Escola da Graça Cast, para que ele fique com a gente e saiba mais sobre a palavra do Evangelho da Graça. Pastor Naor Pedrosa conosco aqui nessa manhã. Boa tarde, pastor Naor. Boa tarde, querido pastor Guilherme. Uma benção, pastor Aloysio, uma honra sempre, né, estar aqui para compartilhar e receber sabedoria do céu nesse programa tão importante e edificante, né? Alegria nós estarmos de volta junto com o pastor Aloysio aqui. Aleluia. Pastor Rigonato. O pastor tira dúvidas da Rádio Vinha FM, pastor Luiz Rigonato. Boa tarde, pastor. E aí, Guilherme Rigonato, que bênção, né? Me sinto muito abençoado por Deus, pelo privilégio de poder sentar à mesa com o pastor Aloysio e ouvi-lo sempre. É sempre uma fonte de muita sabedoria, de muita graça de Deus. O privilégio está aqui também ao lado do pastor Naor Pedrosa. Privilégio imenso, que bênção. Eu estou vendo aqui pelas mensagens que nós conseguimos acumular uma quantidade absurda de perguntas, pastor Aloysio, nesse período nós estávamos aguardando para retornar aqui o nosso programa. Okay. Então, Gabriel Manete está aqui na técnica, ele sabe, as pessoas nos paravam dizendo, eu quero perguntar para o pastor Aloysio. Então não tem problema, resolvemos a solução, temos aí um arquivo grande de perguntas e nós vamos começar colocando a maior quantidade possível. O César, inclusive, ele diz aqui, para abrir o programa de hoje, falando sobre conversão. Esse é um programa importante, pastor, porque nós vamos falar de muitos temas, mas as perguntas vão iniciar. Só que hoje nós vamos falar do Papa. Eu imagino que as pessoas estão se perguntando tanta bobagem que falam na internet. Eu acho que o senhor, como alguém que entende da profecia da palavra de Deus, pode nos ajudar a entender melhor isso e outras coisas. O César está dizendo, pastor Aloysio, eu passei muitos anos da minha vida como católico. Eu era católico praticante, pastor. Com o tempo eu comecei a questionar os caminhos que eu tinha escolhido. Hoje sou evangélico e tenho a certeza que tomei uma decisão certa. O problema é a minha família, pastor, especialmente minha esposa. Ela ainda frequenta a igreja católica e ela fica me questionando por que eu não vou com ela. Isso tem me deixado aflito. Eu tento explicar a importância, mas afirmar a fé, só que ela só se chateia. Às vezes até passa dias sem falar comigo. Como eu devo lidar com essa situação, meu pastor? Olha, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus quem disse que nós temos de amá-lo mais do que pai, mãe, esposa, filhos, né? E o Senhor ainda disse, olha, se você não aborrecer significa contrariar. Se você não contraria pai, mãe, mulher ou filhos por amor de mim, então você não está qualificado. Então é inevitável que o processo de conversão produza rupturas, né? Amigos antigos não vão querer mais se relacionar com você. Produza problemas conjugais, como é o seu caso. A sua esposa, ela não teve a mesma experiência, não consegue enxergar como você enxerga. Mas, como lidar com essa situação? Bom, primeira coisa,
você vai ganhar a sua esposa sem ficar falando no ouvido dela, ok? Você vai ganhar a sua esposa pelo seu bom comportamento. Quando ela perceber que você tornou-se um homem diferente dos homens desse mundo, um homem cuidador, amoroso, um homem que é leal, fiel, não é? Quando ela perceber que você é um provedor, alguém que traz segurança para casa, ela vai começar a questionar, né? Isso aconteceu por quê? Ele experimentou algo realmente em Deus. Então, para todas as outras circunstâncias, pessoas, eu acho que o caminho é falar, pregar. Mas na vida conjugal, o caminho é ganhar pelo exemplo. É sendo o melhor marido possível. Até que a sua esposa perceba isso, ok? E você está perguntando aqui que ela também quer que você a acompanhe na Igreja Católica. Então, veja, isso você pode negociar com ela. Então, ela vai um dia com você, você vai outro dia com ela. Ah, mas eu não sou católico, eu não creio, eu não oro a Maria, eu não faço nada disso. Tá, tudo bem, mas você vai como um visitante. Você não precisa fazer nada disso porque você está lá. Os crentes resistem muito a isso, né, pastor? A ideia de ir numa missa. Como se fosse ficar imundo ali, né? De maneira geral, é muito ruim você participar de cerimônias religiosas que fazem invocações. Eu recomendo que um crente não participe, ok? Mas não é o caso da Igreja Católica. Nós temos muitas divergências com a Igreja Católica, mas toda missa eles bebem o sangue e comem o corpo do Senhor Jesus. Por mais que nós discordemos da doutrina da transubstanciação, nós temos que reconhecer que Cristo é o centro da missa. Cristo é o alvo final da missa. Então isso é cristão. Então nós não podemos desconsiderar isso, desrespeitar isso. Você participar de uma reunião assim, não vejo maiores problemas. Agora, se tem invocações de entidades, eu recomendo que você não vá nesses lugares, ok? Mas não é o caso seu aqui. Então, pode ser que numa dessas situações, sua esposa, né, enxergue a luz do evangelho e possa se converter. Importante também, né, pastor, que ele fala sobre essa questão de ela ficar se chateando. Então, se ele percebe que ela não quer, não ficar insistindo, pastor, é um bom conselho? Sim, o que está acontecendo aqui, ele está dizendo que ela passa dias sem falar com ele. Então, porque ela está ressentida, né? Está magoada. Então, em vez de você também se encher de merecimentos e achar que você é que é o certo, cede, pede perdão, né? Seja conciliador, seja amoroso com a sua esposa. Se você for amoroso com ela não vai se ressentir de você. Entende? Pare de tentar convencê-la o tempo inteiro. É horrível você morar com um crente chato. Eu sou crente e não aguento. Entende? Tem crente que é chato, é inconveniente, é desagradável. Isso existe. E aí você está casado agora com um cara desse. Imagine a angústia dessa mulher. Então não pode ser o seu caso. Você não pode ficar o tempo inteiro alugando o ouvido dela com coisas relacionadas à conversão, né? Você tem que viver o evangelho, viver a graça de Deus. Seja a graça encarnada na vida dela para ela ver. Você, diz a Bíblia, é uma carta viva, escrita. Então deixa a sua esposa ler você, lê essa carta. Entende? Coisas vão acontecer com ela, tenho certeza, daqui a pouco ela vai até aceitar participar de um encontro. Viu, pastor? Geralmente as mulheres, né? Homens também presumem. Mas esse período de chateação de alguma maneira ela tá presumindo que ele não a ama. Se você me amasse de verdade, você estaria comigo, iria comigo, coisa desse tipo, né, pastor? Provavelmente, ele não explicita aqui as razões todas, né? Mas sempre tem uma discussão envolvida, sempre tem um atrito, né? E aí essa é uma oportunidade grande da gente mostrar Cristo. Amém. Você sabe, mostrar Cristo na praia, mostrar Cristo nas férias, Natal. Mostrar-se como cristão numa postagem do Instagram, vamos ser francos, isso é muito fácil. Mas ninguém vê, né? Mas ninguém está realmente lendo você. Então, você se torna uma carta viva quando você é obrigado a reagir.
Quando as pessoas ficam esperando como ele vai reagir diante disso. Aí nessa hora você pode ou não ganhar o respeito. Entendeu? Então é no conflito, é no atrito, é na dificuldade do relacionamento que você mostra a realidade da sua conversão. E a expressão maior é essa, é você ser perdoador, seja o primeiro a reconciliar, o primeiro a ir atrás, ok? Seja amoroso. É os frutos do espírito, né, pastor? Isso. Paciente. O que é ser gracioso? Dá para ela o que você acha que ela não merece. Você acha que ela não merece? Então esse é o que ela tem que receber. Entende? Trate a sua esposa com amor. Não tem jeito, ela vai se apaixonar mais por você ainda. É verdade. Ah, não, mas eu quero que ela apaixone por Cristo. Mas é assim, primeiro é por você. Amém. Tem uma história que o senhor usa na palavra, pastor. Eu não vou saber o nome do pregador, mas me parece ser da Europa, um lugar frio, que a esposa se converte e ele fala, não vai pro culto. Ela vai pro culto, ele tranca a porta e estava nevando, ela dorme na frente da porta de casa. Cedo de manhã, ela entra e faz o café para ele. Não tem um pregador assim, pastor? Sim, ele chamava-se Smith Wigglesworth. Ele era um pregador, foi um pregador inglês. Sinais, né? E foi um dos homens, de fato, mais usados com sinais e tem 8 ressurreições documentadas. Poxa, no ministério dele, né? É isso. E inclusive a esposa. Inclusive a dela, né? A esposa, quando ela morreu, ela acabou de falecer, ele pegou ela. Ele era uma pessoa muito simples, ele era encanador. Olha só. Então ele não era ninguém assim, mas tinha força física. Ele pegou ela, ergueu na parede e orou. E ela voltou. E ela então disse para ele, Smith, o que você está fazendo? E ele disse, não consigo ficar sem você, sinto sua falta. Aí ela falou, não, chegou minha hora. Né? Deixa eu ir. Deixa eu ir, o Senhor já me chamou. Que Parece uma história fantasiosa, né? Que as pessoas inventam, mas esse era um homem sério. E de fato, a esposa se converteu primeiro. E ele era um incrédulo daquele tipo assim de resistir terrivelmente. E ele a proibiu de ir ao culto. Falou para ela, você não vai ao culto. Isso é muito comum. Como agir numa situação dessa? Então, ela respondeu para ele, falou, olha, eu me submeto a você em tudo. Em tudo você é o cabeça, mas tem uma coisa que só Cristo é o cabeça. Ela falando, é o meu culto a Deus, minha adoração. Ninguém tem o direito de me proibir de cultuar a Deus. E ela tinha razão. Ninguém tem direito de proibir você de cultuar a Deus, onde quer que seja, inclusive seu marido. Não tem. E ela desobedeceu e foi ao culto. Quando ela voltou, de fato, a casa estava fechada, ele trancou a casa. É um país frio, todo mundo sabe, e ela dormiu do lado de fora. Quando amanheceu o dia, ela se levantou, ele abriu a porta e ela o tratou como se nada tivesse acontecido, perguntou se ele queria tomar o café, fez o café para ele, e ele conta que a partir daí ele começou a se converter. Por quê? Ele esperava o quê? Que ela fosse acabar com ele, ou que fosse sair de casa, que fosse separar. Ela não fez nada. Ela demonstrou a cruz, o amor. Ela cruz, deu né? para ele o que ele não merecia. Ela fez para ele o que ele não merecia receber. Nossa, que é o nome disso é graça. Que é a diferença da obediência para a submissão, né? Nem sempre Exatamente. a obediência é absoluta, mas a submissão. Ela não obedeceu, mas se submeteu ao trato, né, dele ali, de deixar ela do lado de fora. A submissão é um conceito absoluto. A rebeldia não tem lugar no coração do crente. Ele se submete à autoridade, ele reconhece a autoridade. Então, submissão é absoluto. Mas obediência é relativa. Por que obediência é relativa? Porque, às vezes, a autoridade constituída por ser maligna pode te dar ordens que vão contra a sua consciência, que vão contra a palavra de Deus. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com as parteiras, lá em Êxodo. Faraó, querendo eliminar o povo de Israel, falou para as parteiras, olha, você vai fazer o parto das hebreias, se for menina, deixa viver, se for menino, mata. Falou para elas matarem a parteira. Mas as parteiras tiveram temor de Deus. E elas disseram, não vamos fazer isso, nós estamos aqui para trazer menino à vida, agora não vamos virar matadoras de criança, né? E desobedeceram o faraó. O faraó era a autoridade máxima, né? Tinha o poder absoluto.
Mas elas foram inteligentes, né? Faraó chamou lá para elas se explicarem, né? Porque as crianças não estavam morrendo. Ela falou, não, as hebreias são muito fortes. Chega lá, já nasceu. Quando eu chego para fazer o parto, o menino já nasceu, aí não tem jeito de eu fazer mais nada, né? Então você vê, elas desobedeceram e mentiram. Essa é uma coisa muito séria. Pois é, entendeu? pela vida, né? Mas para defender a vida, né? Por temor a Deus. Por temor a Deus. Então, elas não obedeceram. E a Bíblia fala que Deus as abençoou. E elas eram mulheres sem filhos. Elas eram parteiras, mas não tinham filhos. Que coisa. E Deus deu filhos para elas. Que coisa. Essa foi a recompensa que elas tiveram. Você obedeceu, deu vida, eu vou te dar também. Então, as pessoas são recompensadas por Deus. Nenhuma autoridade pode estar acima do Senhor, da palavra e da sua consciência. Né? Ninguém tem o direito de mandar você fazer algo que vai contra a sua consciência. E é essa tolice que às vezes leva algumas igrejas mais problemáticas a terem escândalos. Por quê? Porque o pastor, que é uma pessoa às vezes que não teve a formação devida, a pessoa que não tem o entendimento do evangelho, começa a querer dominar a vida das pessoas. Né? E definir para elas se vão estudar ou não, se vai casar ou não, e coisas desse tipo. Quer dizer, isso está além da prerrogativa da autoridade que Deus nos deu. E cada um tem que avaliar isso, né? Tem que ter essa clareza. E também no casamento. Né? Muitas vezes eu ouço irmãs, elas vêm me perguntar sobre certas práticas sexuais. E elas dizem, pastor, meu marido insiste, eu acho que está errado, eu me sinto mal, mas eu tenho que obedecer? Então eu sempre digo, não, se é algo que vai contra a sua consciência, nem o seu marido tem direito de infringir, de tocar nela. Então você vai dizer não para ele. Mas é o meu marido, ele está dizendo que eu não estou me submetendo e tal. E você vai dizer para ele, não, eu continuo me submetendo a você, mas há certas coisas que Deus é maior. Não é? Há certos momentos em que eu tenho que obedecer a Deus. Então, enquanto a sua liderança está em linha com o evangelho, você deve obedecer. No momento que não está mais em linha, a obediência é relativa. Sempre. Sempre segura. Vamos ouvir então a pergunta do seu Antônio. Ele mandou até o vídeo para nós aqui. Vamos ver. Está falando sobre a ansiedade e o medo do futuro. Solta para nós. Olá, querido pastor Luiz. Gostaria de saber como lidar com o medo do futuro sem deixar com que a ansiedade tome conta. O medo do futuro é a ansiedade. Então não tem assim, eu vou lidar com medo para vencer a ansiedade. Não, a ansiedade é medo. O que te faz ficar ansioso? É aquela sensação de que você tem um problema, você é incapaz de resolvê-lo e está sozinho. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para te ajudar. Porque esses três fatores, quando combinam, pode colocar você numa situação de muita ansiedade. Então, hoje você tem um problema. Esse problema causa em você medo. Então, o medo é por causa do tamanho do problema também. Mas não é só. Tem a ver também com você próprio. Você olha para si e fala, como é que eu vou resolver isso, meu Deus? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não consigo resolver isso. E aí você, de repente, também não tem ninguém para te ajudar. Alguém fala, mas e Deus? Esse é que é o problema. Por que as pessoas andam ansiosas? Porque elas não creem que Deus é por elas. Elas acham o seguinte, eu errei muito, eu tenho muito pecado na minha vida, Deus não vai me ouvir. Agora eu tô na latada mesmo aqui, porque agora eu tô com esse problema, Deus poderia fazer, mas ele não vai fazer porque eu tenho muito pecado. Então, esse entendimento, essa teologia é que estimula o medo e a ansiedade. Então, venha participar das nossas reuniões, ouça a palavra, que você vai ser liberto do medo que produz ansiedade, né? Que é o medo do amanhã. O Senhor está no seu amanhã. Ele é o alfa, ele é o ômega. Quando você entende que você é amado, o medo vai embora. Porque João diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é? 1 João 4,18. Perfeito amor não é o nosso. É o amor de Deus. Então, quando você entende o amor de Deus, você sabe, eu não estou sozinho. Ele é por mim. Ele está do meu lado. Amém. Ele joga no meu time. Quem pode me derrotar?
Ele é maior do que todas as coisas. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais numerosos são os anjos que lutam a meu favor do que aqueles que vêm contra mim. Então, há muitas promessas na palavra de Deus, mas é óbvio que você só pode se apropriar dela se você crê que Deus é por você. Se você crê no Emanuel, Deus contigo, Deus comigo, Deus conosco. Não, se Deus é por você. O problema é que alguns crentes pensam que quando eles pecam, Deus muda de lado. Que Né? a teologia não é neutra, né, pastor? Não, nunca é Crença, neutra. crença Nunca é neutra. Infelizmente, profundamente sua vida. muitas pessoas, aos domingos, elas vivem... O culto é um lugar de ameaça, em grande parte das igrejas. Domingo é um dia de ser ameaçado. Acerto de Cuidado, contas, né? cuidado. Né? A ira de Deus vai te pegar, seu pecado vai te achar. E a pessoa feio, ele tem o vai. problema, imediatamente ela pensa, aconteceu, me achou. Né? Quando não tem essa pregação, tem outra. Cuidado, você vai perder a salvação. Né? Se você fizer isso, Deus vai arriscar apagar o seu nome. A pessoa entra em pânico também, fala, meu Deus do céu, se meu nome está apagado lá, Deus não vai me ouvir. Quando não funciona esse, aí vem uma terceira, né? O diabo vai te pegar. A Né? brecha, Cuidado, teologia você da abriu a brecha, vai vir a maldição na sua vida, né? Vai ter uma entidade agora te vigiando. Então a pessoa está o tempo inteiro ameaçada. Não tem ninguém para dar para ela uma palavra de certeza, de convicção, de que Deus é por ela. Né? Nesses lugares, infelizmente, as pessoas acreditam que tudo depende da própria obediência. Não creem que depende de Cristo. Né? Por isso tem ansiedade. Por isso vem a angústia. Mas eu quero te dizer, filho, você não está sozinho. Amém. Se você é alguém que nasceu de novo, você não está sozinho. Eu, pastora Luiz, assim, ouvindo o senhor aqui, o senhor expressando, traduzindo, fazendo uma caricatura tão bem feita de quem é ansioso, o perigo de uma criatividade para o mal, né, pastor? Só penso o mal, só espero o mal, uma expectativa sempre de coisas ruins. Mas é por causa da crença. É uma criatividade muito... A Bíblia fala que tem 3 coisas que permanecem e que são um tripé na nossa vida espiritual, que é fé, esperança e amor. Amor, em primeiro lugar, é amor de Deus. O amor ágape é o amor de Deus por você, em primeiro lugar. Esse amor de Deus em você vai gerar em você amor pelos outros. Ele Não é o inverso. Deus é amor. E até amor por ele próprio. Você só pode amar a Deus Só toca nessa fonte. Né, quando você sabe que é amar. Mas a segunda palavra é fé. Você precisa de crer. Eu estou contando para você. Romanos 8:31 diz o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? É a pergunta de Paulo. Então, é preciso crer. Fala, eu creio nisso. Nós Eu conhecemos creio no e que Deus cremos, diz. são duas coisas. Eu creio no que Deus está dizendo. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Isso é um fundamento. Mas se todo domingo você ouve palavras que tiram a sua fé, aí você perde esse fundamento. E o terceiro é resultado desses dois. É esperança. A palavra esperança no grego é elpis. Fácil de você gravar, né? coisa Lembra de famosa. Elvis. Elvis. Você lembrou do Elvis? Presley. Aí você muda para elpis. Elvis. Esperança. Esperança no grego. O que é a palavra esperança na Bíblia? Não é otimismo. Não é a esperança do mundo, quem Porque sabe, talvez. o mundo é assim, não, vai dar Pode ser, certo, vai dar pensamento certo, gente. positivo. Vamos, todo mundo Vamos acreditar. vai dar certo. Corrente aí, É um Marcos. otimismo. Otimismo é bom, não estou dizendo que é melhor ruim, do que mas não é a esperança bíblica. A esperança bíblica é aquela que é convicta. Ela tem um fundamento na promessa, né, pastor? Ela é uma expectativa convicta de que o bem virá. De que o bem virá. Não é? E virá por quê? Porque quem fez a promessa Fiel. é fiel. Pastor, e as pessoas verdade? gostam de usar essa expressão Deus é fiel, muitas vezes no sentido contrário, né? Assim, eu mereço, porque eu estou fazendo tudo certo, então Deus é fiel. Como diz o outro, porque eu sou, né? Vou cobrar dele. Eu já fiz a minha parte, Deus vai fazer a dele. Infelizmente, esse dia não é um bom dia para essas pessoas. Mas você sabe, o dia da promessa já é o dia da resposta. É que muita gente não percebe isso. Por isso que não tem esperança. Né? Vamos imaginar uma situação, pastor Guilherme. Eu vejo você andando a pé, né? Você que agora tem uma filha, e eu fico compadecido e te falo, pastor Guilherme, vou te dar o meu carro de presente. Você está precisando. Estou vendo se você está precisando. Vou te dar o meu carro de presente. Mas eu não vou te dar hoje, não.
Vou mandar ele primeiro para a concessionária, fazer uma revisão, né? Calibrar pneu, alinhar, ver óleo, etc. Aí quando terminar, É seu. é seu. Aí ele chega em casa e fala para a esposa, ganhei um carro. E ela fala, onde tá? Cadê o carro? Aí você fala o que para ela? Não peguei ainda, mas vou pegar. Mas quem que te prometeu isso? Não, foi o pastor Aloysio, entendeu? Aí quando chega, uma semana depois, o carro chega na sua mão. E aí eu te pergunto, que dia que você ganhou o carro? Foi o dia que eu prometi ou foi o dia que você pegou? O dia da promessa. Entenderam? Esse é um conceito fundamental. Então, se você não crê na promessa, você não tem expectativa. Agora, no dia que eu te falei, vou te dar o carro, no seu coração encheu de expectativa? Era uma expectativa otimista? Ah, tem certeza, vai dar certo. Vou repetir 10 vezes, vai dar certo. Não é o carro. Você não, você vai dormir alegre, você vai contar para os outros. Por quê? Porque você confia em mim, que eu vou cumprir a promessa. Mesma coisa com relação a Deus. Se você crê na promessa, você vive numa boa expectativa. Agora, se você não crê, não tem expectativa. Pastor, Por isso que fé e esperança andam juntos. Se você pegar Hebreus 11, lá diz, Hebreus 11:1 tem a definição de fé. Lá diz assim, fé é a certeza, é a convicção de fatos que se esperam. Que se esperam. Então, fé e esperança andam junto. Então, quem não tem expectativa boa do futuro, puxa vida. Pastor, é fundamental, né? O que você respondeu já por irmão, né? Que o amor é que tira o medo. E a gente acreditar em todas essas, digamos, nas dimensões do amor. Porque a Bíblia fala do comprimento, da altura, da profundidade, né? Do tamanho. Porque Deus já lidou com todos os tempos da nossa vida. Nós fomos perdoados no passado. Nós temos que lembrar, viver com consciência de perdão. Não de condenação, não de culpa. Que é justamente o que o pastor estava dizendo. As pessoas vão domingo para lembrar o passado, do erro, do pecado. O diabo nos acusa de dia e de noite. No seu passado, você está perdoado, você está pagado. Ele é o alfa e o ômega, estava no começo, está lá no final te esperando, garantindo o seu futuro. E no presente, ele é o Emanuel. Ele cuida de passarinho, cuida muito mais de você. Então, todo o tempo o amor de Deus está te envolvendo. Esse é o cumprimento do seu amor, né? A profundidade, a altura, ele tomou o seu lugar do inferno, te levou para o céu, te fez um filho de Deus. Lembrar dessas verdades todo o tempo enche o coração de esperança, dessa fé segura na promessa. E eu acho que uma vida em paz, né, pastor? Que eu acho que esse é o grande segredo da vida. Você sempre nos ensina muito isso. Não perca a paz. Que essa é uma chave. Mas a paz é paz com Deus. A paz é paz com Deus. Nem sempre é com os homens. Por que a pessoa fica angustiada, atribulada, atormentada? Tem expectativa errada de Deus? Ela está esperando a ira. Puxa. Quem está esperando a ira está em paz com Deus? Você falou, né, pastor? O ladrão ele te tá- levantou, você pode chamar a polícia, mas se a polícia está contra você, Pois é, como é que vai Quem vai te fazer? ajudar? Então, as pessoas não têm paz porque ainda não acreditam que o relacionamento delas com Deus foi, vamos dizer, restaurado em Cristo. Você foi reconciliado com Deus. Deus não te olha mais com ira. é um pai. Entendeu? Na verdade, Deus chama a todos para vir a Ele. Agora, imagina você que já é filho. Meu Deus. Não é verdade? Então, é preciso vencer esses conceitos que são ensinados, que contrariam a mensagem do Evangelho. Pastor, só um adendo. Eu sinto que a gente desonra muito a Deus quando a gente, então, não confia na palavra dele. Porque a gente está Sim, dizendo, Deus prometeu, mas assim... Ele é mentiroso. Ele não tem um histórico bom de... Ele não vai responder. As pessoas disfarçam isso dizendo, não, Deus faz, é porque eu que realmente não tenho nenhum merecimento. Agora, isso significa que quem recebe de Deus é porque merece? Deus olhou e falou, esse é bom, esse cabra é bom, vou dar para ele a bênção. Não, ninguém merece. Não existe ninguém que mereça. Se você for receber, tem que ser sem merecer. Entendeu? Então, para de tentar merecer e para de se avaliar para ver se já está merecendo. Eu não orei suficiente, eu não contribuí suficiente, eu não sou um bom marido suficiente, eu não sou um bom empregado suficiente. Você nunca é nada o suficiente, por isso você tem que ser tudo por meio de Cristo. Aleluia! Vamos já colocar, então, antes do intervalo, a gente está caminhando já para o final do primeiro bloco. O André Rodrigues diz, graça e paz, pastor, tenho 23 anos, faço a corte com uma moça há 1 ano. Nós acabamos caindo, poucos dias depois tivemos a confirmação de um positivo para gravidez. Nós decidimos nos casar, pastor, mas somente daqui 6 meses
por conta das questões financeiras. Nesse caso, pastor, ainda devo continuar me relacionando na corte? Devo deixar a corte namorar normalmente? Como proceder? Olha, você não devia ter comida sobremesa antes do almoço. Agora você já fez isso, não é verdade? Isso é muito ruim, isso trouxe muitos problemas e vai trazer ainda para você e para sua esposa, porque pessoas vão falar de vocês, né? Vai ser aquele problema todo. Aí eu te pergunto, por que você errou? Você tem que continuar no erro? Não faz sentido, entendeu? Você não se casou ainda. Se você não se casou, o sexo é ilícito. Ele não é apropriado para os filhos de Deus. Aqueles que estão no mundo vivem de acordo com outro padrão de vida. Nós não, vivemos de acordo com o ensino do evangelho, de pureza, não é? Então, você errou, tropeçou, fazer o quê? Né? Vamos agora, a criança vai nascer e vai ser uma bênção, vai ser um ungido de Deus. Você vai se casar, fico feliz, né? Mas, enquanto não se casa, você e a sua esposa agora precisam se guardar, como ensina a palavra de Deus. Então, há uma diferença, pastor Guilherme, entre cair e pular. Ovelhas caem na lama, se sujam, mas imediatamente elas querem se livrar daquele barro. Elas não querem viver sujas, porque elas apenas caíram. Essa é uma questão. Outros pulam na lama. Quem pula na lama? É o porco, né? Eu gosto de ver aquele desenho da Peppa Pig, porque a diversão que ela mais gosta é pular na lama. Né? Por quê? Porque é porco. A natureza dele é da lama, ele gosta da lama. Entende? Mas a sua natureza não é mais de porco. Você não é um porco que voltou pro lamaçal. Nem é um cachorro que está comendo o próprio vômito. Não, não. Você agora é filho. Filhos às vezes se sujam, tropeçam, caem, mas sempre há reconciliação, a paz com Deus. Agora, se você cai no pecado e então decide continuar vivendo no pecado, o seu novo nascimento é questionável. Né? Questionável. Será que nasceu de novo então? Será que é ovelha ou ainda é porco? Né? Porque talvez engravidou até justamente porque não estava planejando pecado. Na verdade, quem planeja o pecado não engravida. Não engravida, né? Deixa eu ser bem honesto. Ele vai tomar um remédio, vai usar preservativo. As pessoas. Falar mal dessa aí. Por isso que não devemos julgar nem condenar ninguém. Você vai condenar a moça que engravidou solteira, você deveria engravidar aquela outra moça que tem uma vida sexual e não engravida. Então, normalmente, a moça que engravida é porque ela não saiu de casa pensando nisso. Pastor, não foi algo premeditado. Mas ainda que, claro que é o melhor, né, até para criança, o casamento nesse caso aí, mas muitos recomendam, não, se engravidou, você tem que casar. E às vezes não é o caso, né? Não tem paixão, não tem nada, né? Essa sabedoria tem que ser colocada, né? Isso é tudo, chama-se sensatez, né? O bom senso é uma coisa fundamental na vida de um homem de Deus, né? Então, o que aconteceu? Você teve uma fé de um único dia. Você estava viajando e lá na viagem uma moça apareceu na festa e aí ela ficou grávida. Aí você vai se casar com ela, isso é pior para todo mundo. Claro. É pior para você, para a mulher e até para a criança. Por quê? Porque foi um negócio assim totalmente carnal, não teve paixão, amor, compromisso, nada. Zero. Totalmente diferente do caso dele, que está namorando mesmo, que quer se casar, né? Isso aí, de fato, é o melhor. Agora, o melhor mesmo é que você que está em pé não caia. Esse é o melhor. Você está em pé, filho? Não caia. O pecado é muito ruim. O pecado tem consequências muito ruins. E se você continuar no pecado, o resultado no final é morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, não viva no pecado. Amém? Amém. Tem um áudio da Aline, ela está falando sobre o casamento, divórcio e adultério. Vamos assistir o vídeo, o pastor já responde. Olá, pastora Luísa, meu nome é Aline e eu tenho uma certa dúvida a respeito da questão do casamento e do divórcio. A palavra fala que se o meu marido adulterar e eu quiser separar dele, eu sou liberada para ter a carta de divórcio, porém, eu não posso me casar novamente porque eu estaria em adultério se eu me casar novamente. E eu já vi em outro ponto também que os adúlteros não herdarão
o reino dos céus. Acredito que essa adulteração ela não é só questão de casamento, né? Mas algo que se corrompe. Se não vai herdar o reino do céu, então assim, muitos irmãos que às vezes divorciaram e quer se casar novamente, não lutaram talvez pelos seus casamentos, ou lutou, mas desistiu, essas pessoas vão herdar o reino dos céus, elas vão para o céu? Ok, é uma pergunta longa. Umas 3 perguntas. Que envolve muitas questões. Vamos tentar dividir. A primeira questão é sobre divórcio e novo casamento. Você sabe, o divórcio às vezes é necessário. A Bíblia realmente não é contra o divórcio. As pessoas às vezes falam, você é contra o divórcio. Não, na verdade, a Bíblia não é contra o divórcio. Né? Paulo diz assim, olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu. Paulo está falando aqui que é o Senhor, que a mulher não se separe do marido e vice-versa. Se, porém, vier a separar-se, que não se case de novo, ou então que se reconcilie com seu marido. Veja, a orientação apostólica é claríssima. Claríssima. Então, eu não vou fazer aqui um estudo bíblico com você, mas a gente poderia ir lá para Mateus 19 e ver o que Jesus também disse. Mas o fato é, não se separe. Não se separe. Mas, se quiser separar, pode. Mas aí tem um problema. Quando você se separa, não pode casar de novo. Nem o seu cônjuge. E Jesus diz que se o seu cônjuge vier casar com outra, comete adultério. Então você está expondo o seu cônjuge a uma vida, a uma prática de adultério. Vê que coisa complicada, não é? Então, o que a Bíblia é contra é o segundo casamento. Segundo casamento, Paulo diz claramente, o Senhor ordena. Ordena. Esse é um verbo muito forte. É uma ordem divina do Senhor Jesus Cristo. Que não se separe, mas se vier a separar-se, não se case de novo. Ok? Quem está dizendo é Paulo. Eu sei que isso não é popular. Eu sei que alguém vai dizer, mas você não crê na graça, é porque tem irmão que é tão tolo que ele acha que graça é sinônimo de pode tudo, permissividade. Não. Graça é o privilégio de você cumprir a vontade de Deus, saber que é o melhor para você. Né? Então, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça. O maior pregador da graça que já passou por esse planeta. O cara com a mente mais brilhante, na minha opinião, que já andou nesse planeta, depois do Senhor Jesus. Então, ele diz isso. Então, nós temos que ouvir. Pastor, isso é um limite de preservação do matrimônio, das famílias tão grande, né? Porque se romper com esse limite, o que vira, né, pastor? Maridos e mulheres abandonando o cônjuge, filhos com facilidade. Exatamente. Isso seria terrível para a igreja e para a sociedade. Porque não sei se você para observar essas coisas, mas quanto mais a família se torna desestruturada, mais vão acontecendo casos de filhos se envolverem na marginalidade, na prostituição, drogas. Mas a origem está o quê? Numa família desestruturada. Às vezes disfuncional. Às vezes pais separados, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, as crianças são abusadas, né? Muitas coisas ruins acontecem por causa disso. Então, Deus está querendo nos poupar dessas coisas. Isso é o amor de Deus, isso é a graça de Deus. Veja dessa forma. Bom, a segunda pergunta que ela faz é isso. Jesus disse que se o divorciado se casa, ele comete adultério. Eu não creio que a pessoa viva em adultério. Mas muitas igrejas ensinam, baseado em Mateus 19, que Jesus autorizou o divórcio e o novo casamento em caso de adultério. Muitas igrejas ensinam isso. Eu não quero entrar nesse mérito aqui hoje. Se a sua igreja ensina isso, tem algum respaldo na Bíblia, ok? Mas eu não creio porque contradiria o que Paulo está dizendo aqui, que é uma ordem do próprio Senhor. Então, eu não creio que o Senhor estava autorizando novo casamento. Mas, se houver novo casamento, se você se casar de novo, há um lugar na graça de Deus para você, ok? Aí você agora chegou na igreja, divorciado e recasado. O que você vai fazer? Nada. Você vai ficar do jeito que você está. Você casou de novo? Então, cuida bem da sua esposa, não se separe mais. Entendeu? Mas
eu não tenho que voltar para anterior. Não, não tem. Isso produz mais confusão ainda. Você vai desfazer uma família para tentar reconstruir uma outra que talvez até já foi construída de novo também em outro lugar com outra pessoa. Então, continue como você está, ok? Eu não creio que você viva em adultério. Eu creio que houve uma prática, um pecado, vamos dizer assim, né? Um comportamento de adultério, mas eu não creio que você viva assim. Por quê? Por que eu não creio nisso? Porque o divórcio e o novo casamento era permitido no Velho Testamento. Muita gente não sabe disso. Na lei de Moisés? Sim, na lei podia divorciar e casar de novo. E poderia ter divórcio por muitas razões. Claro que o adultério era óbvio, mas muitas outras razões. Se a mulher cozinha mal, se a mulher é estéril, não pode ter filho. Havia muitas causas que a lei permitia o divórcio. Quer dizer, Deus tolerou o divórcio por 1.500 anos. Deus tolerou. Aí agora, chega na igreja, a gente não tolera? É uma coisa estranha, né? Se Deus conseguiu tolerar, nós toleramos também. Agora, Deus não tolerou outras coisas. Então, Deus não tolerou o roubo, o homicídio, Deus não tolerou desonra aos pais, dizer falso testemunho, Deus não tolerou e continua não tolerando, né? Mas o divórcio não. O divórcio não era encarado dessa maneira. Então, filho, nós cremos que o casamento é algo sagrado. Não cremos como a Igreja Católica, que é uma ordenança divina, não. Um sacramento, não. Mas é sagrado, sim. E indissolúvel. Ele é para toda a vida. Isso de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, que é palavra de Deus. Amém? Sobre a questão do reino dos céus, eu teria que me delongar aqui, né? Mas se você acredita que a expressão reino dos céus significa salvação, não é? Então é óbvio que quem não vai herdar a salvação são aqueles que não creram, que não nasceram de novo. Aquele que nasce de novo, ele não vive na prática desses pecados. Ele não consegue. Já falamos isso aqui em outros programas, né? As pessoas não têm muita clareza do poder do novo nascimento. Eles acham que é só uma questão de mudança de religião. Eu era de tal religião, agora eu sou evangélico. Não, é muito mais do que isso. É mudança de natureza, entendeu? É mudança de vida, é um novo homem. E esse novo homem não quer viver na prática do pecado. Ele quer servir a Deus, ok? Quem quer viver na prática do pecado, pode ser que pecado for, é porque ainda não nasceu de novo. E o motivo dele não entrar lá é porque ninguém vai ao Pai senão por ele, ok? Se você tem o Senhor e você nasceu de novo, não tem esse receio. Amém. Eu me lembro de ver na televisão uma pastora, o senhor disse da quantidade de bagunça que pode acontecer quando o divórcio se torna comum. A pastora dizia na televisão assim: eu não quero saber de irmã orando para outro divorciar para poder ficar com o marido da outra. Oh, Deus. Fiquei pensando, o que não virou para chegar no ponto de ter que falar isso e ainda sair na televisão. Meu Deus, eu não vi um negócio desse não, mas isso aí é a cara realmente de muitos evangélicos, né? Credo. Quer dizer, primeiro, a oração para ele é o quê? O que é oração? Né? Oração é alguma frase mágica, tipo Harry Potter, né? Isso. Na hora que ele fala algumas palavras mágicas em línguas aí, então Deus é obrigado a fazer agora, porque ele falou as palavras mágicas. Quer dizer, é um tipo de feitiçaria, que coisa horrorosa. E outra coisa, uma oração totalmente carnal, você está cobiçando. Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E Tiago explica, por que pede mal? Porque você está cheio de cobiça e de inveja. Então, você está cobiçando a esposa ou o marido de alguém, aí você vai pedir para Deus ainda. Assim, é um sinal claro de que nunca viu o Senhor, não conhece o Senhor, nem sabe de que espírito ele pertence. Entendeu? É um sinal mais do que evidente. Mas tem um nome de evangélico, né? Aparece lá como, às vezes, alguém envolvido, né? Mas, infelizmente, é só nominal, nunca teve experiência. Sim. Não tem realidade de Deus. Nós estamos aqui, então, com um tema para discutir na volta do intervalo. Nós temos o novo Papa, que é americano, naturalizado peruano, serviu durante 20 anos no Peru e agora assume o papado. E nós vamos colocar o pastor Aloysio aqui
nessa saia justa, mas eu sei que ele vai sair bem, porque tá cheio de profecias dizendo que esse é o último Papa, mas nenhuma delas a palavra de Deus, sempre de outras fontes, e o pastor Aloysio vai nos ajudar a entender o que está dizendo cada uma delas e por que nós devemos olhar para a palavra de Deus. O intervalo é rápido no Escola da Graça Cast e nós já voltamos com essa notícia de Robert Prevost, o novo Papa da Igreja Católica. De volta com a Escola da Graça Cast e aqui no segundo bloco, para você que nunca fez uma pergunta ao pastor Aloysio, aqui vão então as dicas e os caminhos. Você vai primeiro seguir o pastor nas redes sociais, lá no Instagram, @AloysioASilva. Nosso pastor está sempre postando por lá, não só cortes do podcast, como palavras. E também você vai entrar aqui no canal do YouTube do pastor, se inscrever e deixar as suas perguntas, seja nos comentários ou no direct de mensagens do pastor. Pastor Aloysio, nós saímos do bloco anterior falando de uma notícia que ela é recente e está em todo o mundo, sobre o novo Papa da Igreja Católica. Eu vi muitos cristãos se envolvendo nessa discussão teológica das profecias, esse é o último Papa, existe alguma coisa que diz a respeito? Eu só leio aqui a notícia. Então, Robert Prevost é eleito o novo Papa no meio de debates do futuro da igreja, e a Fumaça Branca anunciou um Papa de 69 anos, que foi missionário americano, que tem, além da cidadania americana, também a naturalização peruana, e eleito por 89 votos, sucedendo o Papa Francisco. Ele atuou como bispo durante 20 anos no Peru, e o novo pontífice, ele tem desafios que a Igreja Católica coloca como escândalos da igreja, perdas de fiéis, especialmente no Ocidente, e a crise de vocações sacerdotais. Pastor, as profecias que eu citei aqui, elas são de pessoas como o chamado São Malaquias, que tem até live de teólogo explicando que ele diz que esse é o último Papa na profecia desse São Malaquias, que veio aí 1000 anos depois de Cristo, e muitas outras falas que acontecem. Para o senhor, pastor, nós deveríamos olhar para esse Papa como um sinal do fim dos tempos? Oh, Deus, esse é um negócio complicado. A Bíblia fala claramente, não deis crédito a todas as vozes. É preciso ter critério, querido. Não vai acreditando em tudo que você ouve. Creia na palavra de Deus. O resto, você tem que ter uma postura até cética. Agora, vamos ser francos, vou acreditar em profecia de São Malaquias? Barbaridade. Quer dizer, eu vou edificar minha vida em profecia de São Malaquias? É assim que você quer edificar a sua vida? É assim que você quer edificar a sua fé? Por favor, né? Eu chamo você a sensatez. É como querer edificar em cima de profecias de Nostradamus, ou a profecia dos maias, ou sei lá que tipo de profecia que existe por aí. Tantas vozes. Não, nós temos que ouvir o que está no Evangelho. O que está no Evangelho. É isso que você tem que ouvir. E é uma grande tolice ver crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, não é? Acreditando em algo que está fora da revelação da palavra de Deus. Tá bom, pastor, então não vou seguir o São Malaquias, mas eu quero saber como é que fica esse Papa. Bom, a Bíblia não dá nomes. É claro que nós sabemos que virá um falso profeta. Eu até acredito que ele pode vir a ser um Papa, mas até isso eu tenho que ter cuidado para afirmar. Virá um falso profeta, como diz Apocalipse capítulo 13. E esse falso profeta, que vai ter aparência de cordeiro, né, vai parecer muito cordeiro, ele vai apresentar ao mundo o anticristo, que vai ser o Messias. Não, ele tem que ser religioso. Né? Ele tem que ser religioso, porque ele é falso profeta. Né? Então, se ele é profeta, ele é religioso. Então, isso de fato vai acontecer. Se vai ser esse Papa, isso significa então que estamos às portas mesmo. O Senhor Jesus está voltando e a sua igreja vai ser arrebatada. Aleluia, né? Mas a minha fé na volta do Senhor não muda em nada. Eu creio que vivemos os últimos dias, creio também que a igreja vai ser arrebatada, creio na volta do Senhor nas nuvens. Agora, não creio em São Malaquias. Ok? Não acredito em São Malaquias. E não é o mesmo do último livro do Velho Testamento. Não, é um santo católico. Não é né? o profeta Malaquias. A Igreja Católica não tem santo no Velho Testamento.
Então você não vai ver na Igreja Católica São Moisés, São Abraão, São Davi. Isso não existe. Santos é só do Novo Testamento para cá, né? Então Malaquias não é o Malaquias da sua Bíblia. Muitos não estão na Bíblia, a maioria, né? Dos santos católicos. Não, claro que não, mas Porque tem lá o São os que Pedro, estão na Bíblia são santos, na Igreja Católica, né? Nós cremos também que eles são santos, né? Só não cremos que eles têm algum poder especial para ouvir a nossa oração. Nós oramos apenas ao Pai em nome de Jesus. Pastor, nós vivemos cada dia num tempo onde o espírito de engano, né? Porque cada vez que se aproxima do fim, ele ganha mais força, né? São tantas vozes na internet, tanto espírito de engano, em tantos aspectos. Acho que mais do que nunca se faz necessário o que você está falando, a esse bom senso de nos lembrarmos que a palavra é o único lugar seguro da nossa vida, né? Porque vão começar também, daqui a pouco tem muitos sinais, né, que os demônios fazem também, né? Olha, o falso profeta vai fazer até cair fogo do céu. Barbaridade. Entendeu? Eu fico pensando, todos esses irmãos que seguem aí na internet, todo tipo de voz que aparece. No dia que aparecer realmente o falso profeta, será que vão discernir? Ou será que vão achar que é de Deus? Pois é. Entendeu? Vamos imaginar que apareça aí, né, um papa que faz milagres, que ressuscita mortos, que faz cair fogo do céu, né? Será que isso iria esvaziar as igrejas evangélicas? Eu não tenho a menor dúvida. Iria esvaziar muito, porque muita gente seguiria. Não estão ouvindo. Ganharia muita Não estão força. preocupados com o que o cara está ensinando. Porque não sabem nada da mensagem. Eles só querem ver um sinal, né? Querem ver o sinal. E os sinais vão vir. Claro. O Senhor Jesus disse que vai permitir. A palavra de Deus diz que porque resolveram crer no engano, Deus vai permitir o engano no máximo. Que coisa, não é? Então, isso é algo que eu fico questionando. Porque se você dá crédito em São Malaquias, meu amigo, você vai dar crédito ao Papa também. Não tenha dúvida. Entendeu? Agora, ao falar isso, eu não estou falando nada, obviamente, contra o Papa. Ok? Os irmãos me conhecem, eu não falo de pessoas. Nós falamos aqui só de ensinos, de doutrinas. De pessoas, não. Eu acredito que ele é um homem sério, um homem de Deus, que largou tudo. Eu respeito mais quem larga tudo. Largou tudo. Ele não se casou, não teve filhos, não tem bens, vive uma vida absolutamente monástica ali, porque ele é agostiniano. E por causa de Deus. Temos que respeitar isso. Não é? Como é que eu vou dizer que uma pessoa dessa não é de Deus? Se ele largou tudo por causa disso. Pois né? E a vida dele tem sido aplicada desde então na igreja, cuidando dos membros, das ovelhas da igreja dele. E eu acho tudo isso algo sério, algo que não podemos falar de maneira leviana. Não pode, Porque é alguém sério, é alguém que a seriedade dele é mostrada na vida dele. Então agora ele se tornou papa. Ele é americano. Isso é uma coisa interessante, né? Porque os Estados Unidos, a maioria é protestante. Então é um país de minoria católica. Agora, por que será que os cardeais resolveram escolher um cardeal americano? Eu penso, aí já vai a minha percepção, né? Eu penso que isso tem a ver com o fortalecimento da Igreja Católica nas Américas. Então, o fato dele ser americano e ter trabalhado no Peru fortalece a igreja, sob vários aspectos. Primeiro, nos Estados Unidos, a Igreja Católica tem crescido, mas tem crescido através de quem? Através dos imigrantes. Então, os imigrantes que estão indo para os Estados Unidos, em sua maioria, são católicos. Então, eles acabam fortalecendo a igreja. Então, como é que a igreja pode ser contra os imigrantes se eles é que são o crescimento da igreja ali naquele país? Não é verdade? Então, é claro que eles estavam pensando nisso também, e o Papa, com certeza, vai ser uma voz, né, contra toda essa discriminação que tem acontecido nos Estados Unidos com relação aos imigrantes, particularmente latinos. Né? Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que tem a ver com esse fortalecimento também da América Latina. Ele começou o seu discurso em espanhol, né? Então ele faz questão de mostrar que ele fala espanhol como se fosse língua materna. E isso é muito atraente. Isso é algo que impressiona muito, né? O fato também dele ter dedicado a sua vida no Peru, numa comunidade muito pobre, isso também atrai admiração e respeito. Eu mesmo tenho um grande respeito e admiração por isso. Então imagina um católico
É claro que ele vai ter. Então eu penso que os cardeais estavam pensando em primeiro lugar no fortalecimento da igreja. E não é nenhuma crítica. Sim. Eu acho que eles têm que pensar nisso mesmo. Claro. Eles Certo, têm que pensar no que vai levar a igreja adiante. E o fato também dele ser um bispo que era muito pastoral, é daqueles de ir na casa da pessoa, de orar com o doente, de ir no hospital, de ir no presídio, quer dizer, ele não era um burocrata. E o Vaticano está cheio de teólogos. Teólogos que nunca saíram do escritório, da sala de aula. Uau. Ele não, ele é do meio das pessoas, do meio do povo. Isso também faz uma enorme diferença na hora de estabelecer políticas da igreja, não é verdade? As pessoas criticam o fato do progressismo, mas é muito difícil você rotular um líder da Igreja Católica. Por quê? Porque, veja, o Papa Francisco, ele era progressista, de esquerda? Eu acho que, num certo sentido, sim, mas em outro sentido, ele era de direita. Por quê? Ele era contra o aborto, ele era contra a questão do divórcio também, pastor? Sim, claro, a Igreja Católica é contra o divórcio, né? Então ele era contra também as drogas. Ele nunca, apesar das pessoas dizerem isso, ele nunca oficializou o casamento gay na igreja. Ele apenas foi gracioso. Falou para não desprezar. Para não desprezar, mas ele continuou sendo conservador. Padre não pode casar ainda. Por quê? Porque era conservador. A igreja não ordena mulher. Por quê? Conservador. Entendeu? Agora, tudo isso é direita. Tudo isso é bandeira de direita. Sim. Mas quando chega na questão social, do apoio às minorias, aos trabalhadores, etc., aí ele vai para outro espectro da ideologia, né? Progressista. Então, como é que você rotula alguém assim? Tem que ter cuidado. É preciso saber o tópico a respeito do qual estamos falando e aí, então, poder dizer o que a gente acha que é a opinião dele. Então, eu creio que ele vai seguir o mesmo padrão do Papa Francisco. Eu acredito que ele vai ser conservador nas ideias principais da igreja e vai ser progressista na defesa da paz, né, de ser contra a guerra, da justiça social. Ele vai ser progressista nessa parte e tá tudo bem. Porque alguém fala, mas você é contra isso? Eu não. Se o Papa ajudar a ter paz no planeta, meu amigo, eu tô do lado dele também. Então, se ele conseguir fazer com que haja diálogo, né? Puxa vida, hoje são mais de 50 guerras acontecendo no planeta. Não é verdade? Então, assim, se ele trabalha pela paz, ele é do meu time. Eu não sou contra. Pastora Luiz, uma coisa interessante, eu acho que já não pode deixar faltar isso nessa conversa, tendo como centro o Papa, né? Nesse momento aqui que a gente está falando, mas assim, essa teoria da conspiração sobre os papas e o 8º rei, porque esse Papa, ele é o 8º na sucessão a partir do tratado que estabeleceu o Estado do Vaticano. E por ele ser o 8º Papa nessa ordem de sucessão, isso ganhou força na internet. Aí eles atribuem isso à interpretação da profecia que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11, que se refere ao 8º rei ali, né? Pois é, mas tudo isso é elucubração, apenas uma opinião. O Tratado de Latrão, que foi um acordo feito com o governo italiano, estabelecendo ali o território do Vaticano como sendo uma nação independente, aquilo foi apenas o reconhecimento de séculos de história. Então fica parecendo que os papas ganharam algum poder especial depois desse dia. Não, pelo contrário. Era continuidade, não, né? Pelo contrário, diminuiu o poder dele. O poder dele agora é só lá dentro. Entendeu? Você tem que entender que a partir no século XVI, antes até, todo imperador era ungido pelo Papa. Uau. O Papa é que ungia. Todos eles eram eleitos de Deus, né? E o Papa os ungia. Então, o Vaticano estava sobre todos. Estava acima do império. Não vou dizer Vaticano, a igreja. Estava acima de qualquer rei desse mundo. Por quê? Porque Papa é o príncipe de Deus. Entendeu? Isso era assim. Foi assim durante a Idade Média e depois até acabar as monarquias, o império na Europa. Não é? Então, quando acabou a monarquia, o império, quando veio a reforma também, a Igreja Católica foi diminuindo o seu poder, né? Passou a ter países protestantes, com maioria protestante e tudo mais.
mas nunca deixou de ter poder completamente. Então, o fato de ter tido o tratado de Latrão não significa que a partir dali começou a nova história. Entende? Na verdade, é apenas um reconhecimento de que tem um lugar deles. E essa coincidência dele ser o atual Papa, né? O 8º, eles estão lá atribuindo, nem muitos evangélicos já. Não, esse é o último, é o fim das eras. Ok, que esse se Papa for, tá ótimo. estabelecendo, né? Se for, eu acho ótimo. Eu gostaria que o senhor explicasse assim, em Apocalipse 17:11, né? Que fala de uma sucessão. O que seria o 8º rei dali, né? Que tá atribuindo, né? A Bíblia O mesmo. 8º rei é o anticristo. Não é o falso profeta. É a besta, né? Eu não creio que o anticristo vai ser um papa. Não creio. Mas é uma questão pessoal. Por quê? Porque lá em isso teria que entrar em detalhes aqui de Apocalipse, né? Mas Apocalipse é um livro que segue um raciocínio, uma lógica. E você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 13, que são 2 personagens distintos. O primeiro, está no verso 1, ele é um dragão que emerge, uma besta que emerge do mar. O mar simboliza as nações aqui em Apocalipse. Então esse cara vai vir das nações. Entendeu? Mas ele mesmo não vai ser um papa. Por quê? Porque ele vai ser reconhecido como Messias. E não vai ser reconhecido como Messias por nós. Ele vai ser reconhecido como Messias por quê, então? Pelas outras religiões. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos esperando Cristo vir nas nuvens. Sim. Não estamos esperando ele vir de outra maneira. Então, qualquer um que vier dizendo que é Cristo, mas não vier nas nuvens, para nós não serve. Então, Nem a Igreja Católica aceitaria isso, também acho que não, mas vai acontecer. A Bíblia chama ele de a besta, nós chamamos de anticristo. A Bíblia não chama de anticristo, chama de besta. E aí, a partir do verso 11, fala de uma outra besta que emerge da terra. E ela é chamada de falso profeta. Então, tudo bem. Você acreditar que esse falso profeta possa vir a ser um papa faz sentido. Porque é religioso. Mas o anticristo não. Anticristo não faz sentido. A profecia lá do capítulo 17, que fala do 8º rei, é com relação à besta, ao anticristo, não com relação ao falso profeta. Então, é preciso ter coerência e precisão na hora de interpretar a profecia bíblica. Então, o problema todo é que toda essa afirmação é baseada em coisas fora da Bíblia, em elucubrações que estão fora. E aí, quando está fora da Bíblia, cada um fala o que quer. Vale tudo. E essa sequência são os impérios, né? É porque procede de 7, né? Isso. E caminha para destruição, que diz a Bíblia. Né? Isso. O que acontece é que esses 7 impérios, 7 chifres, eles já aconteceram. Eles são história. São os impérios que se levantaram. A prova disso é que no capítulo 13 aqui, vai falando a besta, como é que ela é, e a descrição dela é dos 3 animais de Daniel. Ou seja, desde aqueles dias, o diabo está trabalhando para trazer um governo mundial. Ok? E o que vai acontecer no final dos tempos é que vai levantar-se esse 8º rei. Né? Qual que é a grande evidência a respeito dele? É que ele vai fazer uma aliança com Israel. Um tratado com Israel. Por 7 anos. E no meio dessa aliança, ele vai quebrar o tratado e vai colocar uma imagem dele no templo que ainda vai ser construído. Pastor, que é incrível. Que Jesus chama de abominável da desolação. Entendeu? Isso não tem nada a ver com o Vaticano ou o Papa. E é incrível que esse assunto, né, pastor, de acordos de paz com Israel, ele não sai da mídia, né? Todo tempo tem conversa sobre isso. Sim, eles estão o tempo inteiro procurando paz entre judeus e árabes, né? Porque Israel tem paz com o resto do mundo, só não tem com os vizinhos muçulmanos árabes. Então, todo mundo quer dar um jeito de ter paz ali, mas a Bíblia fala que não haverá paz. Mas vai chegar o momento em que, quando eles estiverem dizendo paz, é a hora. Virá repentina destruição. Quando é que eles vão dizer que tem paz? Quando o anticristo fizer aliança com Israel. Isso significa que esse anticristo ele tem alguma coisa a ver com o islamismo.
Porque os árabes vão reconhecê-lo. É onde está o epicentro do conflito ali. Exatamente. A Aí paz vai ser lá. ele vai fazer a paz, vai selar a paz. E, na minha opinião, vai autorizar os judeus a construírem o terceiro templo. Que é o Só último que- elemento, né, pastor? Só que, depois de 3 anos e meio, certamente, quando forem inaugurar o templo, ele vai colocar a imagem dele lá. Essa imagem está aqui no capítulo 13 de Apocalipse. É uma imagem que vai falar. Ela vai falar, ou seja, não é feita de pedra. É uma imagem que envolve também inteligência artificial. Porque a Bíblia diz que quem não adorar a imagem deve morrer. Como que ela vai saber quem não está adorando? Por quê? Porque hoje, meu amigo, quando Já você tem. olha para o celular, Já conhece. alguém já está te vendo. Entendeu? Alguém já está sabendo. Esse controle já existe, Pastor, só mais um detalhe que é importante. Por que que os judeus não conseguem construir o terceiro templo onde eles querem construir? Porque lá no local onde eles querem construir tem uma mesquita, chamada Mesquita de Omar ou Domo da Rocha. Essa mesquita é o terceiro lugar mais sagrado para o muçulmano, Uau. para o islamismo. Então, é impossível, né? Hoje, aos olhos naturais, isso acontecer. Mas se aparecer um homem que os muçulmanos acreditam que é o Messias, aí que ele disser. o que ele disser, eles vão aceitar. E é esse homem que vai permitir. Uau. Isso eu estou falando a partir de evidências bíblicas. Sim. Não Relacionado a evidências Isso, bíblicas. bíblicas. E um fato, né? Deus do céu, Maranata, Maranata. Pastor, em 2012 eu pensei que era absurdo os cristãos acreditarem que o calendário maia ia pôr fim na Terra, mas agora São Malaquias foi demais para mim. Vamos então caminhar para o final do nosso programa. No próximo programa tem um rapaz que já perguntou, eu já deixo adiantado aqui, que tem um obreiro na igreja dele que faz piadinhas, pastor. Ele é aquele camarada engraçadinho. Ele é obreiro. Obreiro, e fazendo piadinhas com os colegas, e ele relatou que o nome dele é Jonas Santos. Ele disse que está extremamente incomodado. Então nós vamos fazer algo. No próximo programa, o pastor Aloysio vai nos ajudar dando essa dica para o colega de ministério do Jonas Santos. E fica aqui a dica, se você tem um amigo que é piadista, já fica sintonizado no Escola da Graça Cash, porque no próximo programa nós temos aí a participação do pastor Aloysio respondendo a esse obreiro que faz piadinhas. Pastor, no mais, eu quero agradecer todos que participaram hoje. Nós tivemos um período curto aqui, né? 1 hora se tornam 10 minutos com o pastor Aloysio respondendo, mas desde já eu quero dizer para você, não deixe de mandar para alguém e mandar a sua pergunta também. Pastor Naor Pedrosa, forte abraço, até o próximo programa, pastor. Obrigado, pastor Guilherme, pastor Egonato, pastor Aloysio e ouvintes da VFM. Foi uma alegria, uma honra estar aqui nesse bate-papo tão edificante do podcast da Graça. Quem quiser também estar com o senhor nas lives, tem todo dia lá no @Naor Pedrosa, né, pastor? Sim, no YouTube, nós estamos no nosso canal no YouTube, Naor Pedrosa, todos os dias a partir das 6 da manhã, de segunda a sábado. Nós temos devocional na presença do Pai. Você é meu convidado. Aleluia! Pastor Luiz Rigonato, um forte abraço, até o próximo programa. Forte abraço, Guilherme, um privilégio. É um bate-papo que é uma grande aula, né? Qual universidade que oferece uma aula com esse nível de qualidade, né? Obrigado, pastor Luiz, obrigado, pastor Naor Pedrosa. Que privilégio. Inclusive, só para dizer, pastora Luiz, nós vamos fazer um quadro em breve aqui no Escola da Graça Cast das histórias. Porque o senhor é uma pessoa cheia de histórias, acumulador de boas histórias, e por que não nós fizemos uma reserva delas? Eu me lembro de muitas das palavras, mas vou começar a estimular o senhor a trazer sempre as histórias para nós aqui, pastor. Ok. Bom, mas a ideia é de ser espontâneo, né? Sim. Então a ideia aqui é de não falar o que está programado ali. Então tem que ser o que eu lembro na hora. Pronto. Não faz mal, o senhor lembra muito bem. Vai ter que ser o que eu me recordo, né? Baseado na inspiração do momento. Aleluia. Mas também quero agradecer a todos pela audiência, por estarmos juntos aqui. E fica ligado com a gente. Venha ser edificado com o Evangelho da Graça. Amém. E aproveitar, Guilherme, a grande audiência do pastor Aloysio, né? E anunciar o meu programa toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, né? Aleluia. Aqui na Rádio Vinha. O pessoal pode acompanhar pelo aplicativo e pelo YouTube também.
Pastora Luísa Silva, um forte abraço, pastor. Até o próximo programa. Não deixe de enviar para alguém o Escola da Graça Cast e nos encontramos na semana que vem, na quarta à tarde. Logo após a palavra do pastor aqui na rádio, o nosso Escola da Graça Cast. Tchau.